Senhor, meus irmãos, estamos alegres, mais uma vez juntos, amados, estaremos estudando a lição da escola dominical. Desta feita, a lição 5 da revista dos adultos, que tem o título Contra os Falsos Profetas. Tema do trimestre, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Revista que é comentada pelo pastor Ezequias Soares. Dando continuidade ao estudo de caso que estamos fazendo sobre esse livro, hoje vamos falar de mais um problema, de mais uma situação agravante que havia ali em Jerusalém e que, junto com tudo aquilo que já temos estudado, culminaria com a destruição do templo, com a destruição da cidade. Veremos então que é algo que também vivenciamos nos dias de hoje, e cada vez mais que se aproxima o dia do Senhor, se multiplica, se multiplica a falta de amor, se multiplica as injustiças, se multiplica também os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos profetas. Então não era uma situação particular dos dias de Ezequiel, mas é algo que desde o princípio, sempre enquanto há o verdadeiro, há também o falso, aquele que o inimigo usa para ir contra a obra de Deus, contra os planos de Deus. Então vamos ver como era prejudicial os falsos profetas ali, naquele momento crucial que Jerusalém, que o reino de Judá estava passando. Tanto havia falsos profetas lá em Jerusalém, quanto também já havia o falso profeta na Babilônia, que vinha então desfazer, ser oposição aos verdadeiros profetas. Os irmãos que desejarem os slides que vamos utilizar na lição, se encontram na descrição do vídeo aqui no YouTube, links para downloads do PDF e do PowerPoint que os irmãos podem usar livremente. O texto áureo diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro 2:1. Então a gente já vê aqui no texto áureo que não era algo particular para o tempo do Antigo Testamento. Era algo que continua, e hoje, como houve os falsos profetas na Antiguidade, hoje também temos os falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas que tentam perturbar, tentam desviar o foco das pessoas ao invés de crerem na palavra de Deus e obedecê-la, acabam indo atrás desses charlatões, acreditando nessas falsas profecias que sempre vão induzir pelo caminho errado. É algo tão sério profetizar e hoje as pessoas banalizam. Qualquer coisinha mentem, e dizem que é o Senhor que está falando sem o Senhor mandar falar nada. Veremos aqui na lição quão perigoso esses que se levam ou pela emoção, pelos seus pensamentos, e querem induzir o povo e querem trazer sobre si essa insígnia de serem profetas de Deus, mas que Deus não está usando naquele momento e eles acabam se utilizando então de Deus. A verdade prática diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Então sempre vai desviar o povo da verdade, da palavra de Deus. E o objetivo da lição: conceituar o termo profeta, refletir a respeito dos falsos profetas e conscientizar a respeito das mensagens falsas. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 13, de 1 a 10. Vem a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetiza o que vê o seu coração: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos, que seguem seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor disse, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová:
Como falais vaidade e vedes mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. A congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se inscreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. A introdução diz: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Então a gente vai ver que, além desses opositores, que eram os falsos profetas, a gente vai ver durante todo o Antigo Testamento, a gente vê a figura desse falso profeta indo de encontro à palavra verdadeira, indo de encontro à mensagem de Deus, trazendo mentira, enganando o povo. Então, além desse opositor, havia também aqueles que acobertavam, aqueles que blindavam, como diz aqui na lição. Então, os líderes, muitas das vezes, abraçavam esses profetas, porque falavam aquilo que eles queriam ouvir. Não falava aquilo que Deus realmente falava contra eles. Muitas das vezes falava de juízo, falava de conserto. Mas eles gostavam daqueles que vinham com palavras afáveis, que, por exemplo, aqui no período de Zedequias e Jeremias lá em Jerusalém, enquanto Jeremias dizia que o cativeiro ia durar 70 anos, o profeta vinha dizer: não, daqui a pouco Deus vai desfazer aqui de Nabucodonosor e esse jugo não passa de 2 anos. Então eles vinham trazendo palavras que agradavam o ego do povo, o ego desses príncipes e até dos sacerdotes, que também abraçavam. Então isso não muda também. Hoje muitos são aqueles que adoram estar cercado desses bajuladores espirituais que vêm trazer palavras só agradáveis aos ouvidos, mas palavras que não saíram da boca de Deus. Então esses falsos profetas trazem essa mensagem comprada, uma mensagem muitas das vezes buscando os seus próprios interesses. Então é comum o povo abraçar, blindar, proteger o falso, ao invés de dar ouvido ao verdadeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós, como Pedro está dizendo aqui no texto áureo, que conforme havia os falsos profetas na antiguidade, hoje também há entre nós muitos falsos mestres, esses que ensinam o que a Bíblia não fala, esses que falam sem Deus mandar. Primeiro tópico da nossa lição, sobre os profetas. O termo profeta, primeiro subtópico. A palavra hebraica usada para profeta é navi ou nabi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Então o profeta verdadeiro tinha essa função de ser o porta-voz de Deus. Deus lhe transmitia uma mensagem, lhe dava uma visão, e ele então ia levar a palavra de Deus ao povo. Diferentemente do sacerdote, que a função do sacerdote era levar a oferta do povo a Deus, a intercessão, interceder pelo povo a Deus, e sacrificar pelo povo. A via do sacerdote era do povo a Deus, e a via do profeta era de Deus ao povo. Então o profeta trazia a palavra de Deus. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe, e o próprio texto esclarece o significado do ofício. Está lá em Êxodo 4, de 10 a 15. Em Êxodo 7, o versículo 1 diz: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão seu irmão será o teu profeta, ou o seu nabi, ou o seu porta-voz. Mas as 3 principais palavras hebraicas são nabi, roé e rosé, como aparece em 1 Crônicas 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, esses são os 3 termos em hebraico
que é utilizado, né, para indicar profeta, vidente, né, ou esse porta-voz de Deus. Segundo subtópico, outros termos para designar aos profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas, como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor e homem de Deus. Então temos essas referências que mostram esses termos a respeito do profeta, né? Era aquele que era enviado, né? Era aquele que era o representante de Deus, como já falamos, né? Então ele trazia de Deus a palavra ao povo. A palavra profeta é de origem grega, profetes, de pró, quer dizer antes, e da raiz fé, do verbo feme, falar, né? Então, falar antes. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo, de prever o futuro. Revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais, né? Então, esse profeta, ele tem essa função também de anunciar algo a respeito do futuro, né? Ele tanto exortava o que estava acontecendo, né? Revelava aquelas coisas que estavam acontecendo, os pecados, né? Conclamava ali o arrependimento, como também ele previa, né? Ele anunciava ali profecias que haveriam de se cumprir. Essa revelação que eles portavam, né? Que vinha de Deus, era algo que de outra forma não tinha como descobrir, né? Então não tinha como saber com antecedência através dos meios naturais. Então tinha que ser realmente um milagre, né? Uma revelação divina. Glórias a Deus, porque só Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Quando a gente vai estudar sobre os dons de profecia, né, há o dom da palavra da ciência, há o dom da palavra da sabedoria, né, como se Deus nos desse um fragmento de tudo aquilo que Ele sabe. Né? Então Ele nos revela algo através da palavra da sabedoria, através da palavra da revelação e através da palavra da ciência. Então Ele nos empresta um pouquinho, uma fraçãozinha da sua onisciência, e revela ao homem para que o homem seja usado em prol da edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é o dono de tudo, Ele é o dono do dom. E Ele usava os profetas da mesma forma. Ele revelava um pouquinho da sua onisciência para alertar o povo e para também, aleluia, glorificar o seu nome, mostrando o que estava por acontecer. E todas as profecias do Senhor são fiéis e se cumprem quando vem da boca do Senhor, né? Quando são os falsos profetas que dizem assim diz o Senhor, sem o Senhor falar nada, é claro que essa profecia não se cumprirá. E o terceiro subtópico, os falsos profetas. Profetizar falsamente era um crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Deuteronômio 18:20 diz: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então havia esses dois tipos de falsos profetas. Aquele que falava em nome do Senhor dizendo que Deus falou sem Deus ter falado nada, e aqueles profetas também que eram de outros deuses, como por exemplo os profetas de Baal, de Aserá, como a gente vê nos dias de Elias. Então, tanto um como o outro havia pena capital, havia essa condenação à morte àqueles que praticassem tais coisas. Então é algo sério, né, irmãos? A Bíblia diz que o Antigo Testamento, né, as coisas que estão escritas ali são sombras para nós. Então Deus demonstra ali como é sério, né, essa atitude do homem começar a falar sem Deus mandar e dizer que aquela mensagem veio de Deus. E hoje as pessoas brincam com isso. Eu me preocupo muitas vezes com alguns pregadores, né, que usam jargões, né? É comum, isso não é, talvez até faz parte da função da linguagem, né? Função fática de sempre manter ali o canal aberto, né? Alguns jargões, mas outros utilizam, né, sem nenhum temor. Por exemplo, quando fala para a igreja profetize, né? Como é que vai dizer para a igreja profetizar, se profetizar tem que ser a palavra que veio da boca do Senhor? Se você profetiza textos bíblicos, tudo bem, veio da boca do Senhor, né? Profetiza o seu irmão dizendo que eis que presto vem, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aí tá certo, tá profetizando a palavra de Deus, a profecia das profecias. Mas quantos, né, se utilizam naquele momento para animar ali o auditório e começam a dizer: profetiza ao seu irmão que a prova vai acabar amanhã, né? E quem sabe a prova do irmão ainda vai durar anos.
Então, como é perigoso, né, não ter temor em relação à coisa santa, né? E a profecia é algo, né, puro, algo maravilhoso, algo que glorifica a Deus, e não para, né, frustrar aquele que vai acreditar numa falsa profecia, né, às vezes crendo naquela promessa, falsa profecia, e se frustra quando não vê o cumprimento dela. Mas quando Deus fala, se cumpre, porque Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ainda que o homem não seja fiel, ele permanece fiel, ele não muda, ele é verdadeiro. Então a gente vê como era, né, precioso falar em nome de Deus e como era danoso para o povo, o falso profeta, a ponto de na lei haver então a penalidade de morte. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos Navi, Roé e José, usados para os profetas do Deus vivo ou videntes como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Então, na língua original, no hebraico, o mesmo termo usado para o profeta verdadeiro também é usado para o falso profeta. Então, a gente tem que analisar o contexto, o que vem antes, o que vem depois, para, né, avaliar se ali está falando de um profeta de Deus ou de um falso profeta. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudoprofetes, é o pseudoprofeta, né? Falso profeta, como está lá em Jeremias 6,13 e Zacarias 13,2. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, 2 Pedro 2,1. Então, esse pseudoprofeta, falso profeta, né, é algo que nós vemos na língua grega. Então, como a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, então, em alguns termos que está claro ali o contexto, né, o tradutor usou esse termo pseudo, que quer dizer falso. E como o comentarista da lição diz aqui, Pedro também está usando esse termo, né, que o Novo Testamento é escrito em grego. Então, onde está escrito aqui também, houve entre o povo falsos profetas, vai estar utilizando o termo pseudo-profetas, que quer dizer falso profeta. Então, deixa mais claro. No hebraico a gente não tem essa distinção, tem que analisar o contexto, mas no grego fica mais fácil, né, distinguir. Segundo tópico, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Né? Então, temos ali a imagem da destruição de Jerusalém, porém os falsos profetas diziam que haveria paz. Né? E, como a gente já falou, muitos profetas eram salariados, eram agraciados, eram blindados por lideranças, né? Tanto lideranças políticas como príncipes, como também lideranças espirituais, como os sacerdotes. E o próprio povo também se agradava de ouvir aquelas mensagens falsas. E culminou então com a destruição. Né? A gente vai ver que Deus manda Jeremias fazer aquele jugo de madeira e profetizar aquelas nações, inclusive ajudar, dizendo que quem se submetesse ao jugo de Nabucodonosor até poderia ficar na sua terra. Então, teria uma relativa paz. Né? E acaba, então, aquele falso profeta chamado Ananias, que já profetizava essas mentiras, dizendo que a paz viria logo com 2 anos, pega aquele jugo de madeira que Jeremias transmitia a profecia através daquele símbolo e quebra. Então Jeremias disse, como quebrar jugo de madeira, Deus agora vai colocar sobre o jugo de ferro. Jeremias 28, 15, 16. E disse Jeremias, o profeta a Ananias, o profeta, né? Esse pseudo, né? Se fosse em grego. Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Como ele era um falso profeta, Deus também iria castigá-lo. Aquele mesmo ano ele morreria e se cumpriu. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela se cumpre, né? Ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, lá em Jeremias 27, a gente vê, mas a nação que meteu o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servi, e eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. Então, eles poderiam até ter evitado o cativeiro, se eles fossem obedientes, né? Se humilhassem.
se ouvisse e obedecesse a palavra de Deus. Porém, eles preferiam ouvir os falsos profetas, que dizia que em 2 anos, né, Nabucodonosor seria derrotado. Aqueles cativos, os 10.000, dos quais Ezequiel fazia parte, né, foram levados ao cativeiro, eles retornariam, todas as coisas que foram levadas do templo seriam retornadas. Então o falso profeta trazia essa mensagem de acalanto ali para o povo, e o povo se agradava. Porém, Jeremias disse, não, é 70 anos, né? Então Jeremias manda a carta para aqueles que estão no cativeiro, diz, ó, case, né, construam casas, habitai nelas, casai, né, dê seus filhos em casamento, plante, porque o período aí é de 70 anos. Deus tinha planos de bênção para o povo, né, como diz lá em Jeremias, capítulo 29, né, pensei eu, o plano que tem de vós, é um plano para prosperar, plano de bênção. Então Deus queria que o povo, né, descansasse lá, esperasse, né, aguardasse o período, né, do cativeiro, que seria os 70 anos, então não podia ficar pensando que em qualquer momento eles iam voltar para ajudar, né? Eles tinham que se conformar e receber o castigo ali de Deus. E mesmo lá na Babilônia, havia os falsos profetas, como veremos aqui na lição, que sempre estavam se opondo, né, aos verdadeiros profetas Jeremias e Ezequiel. Primeiro subtópico, os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Então, ao bem, ao mal, ao galardão, ao castigo, a amigos, inimigos, bênção, maldição, verdadeiro e mentiroso. Então, justo e injusto, morte e vida, céu e inferno. Há também, né, então, os profetas legítimos enviados por Deus e aos falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Então, o inimigo usa esses que são vaidosos, esses que são interesseiros, esses gananciosos que querem levar vantagem, né, em nome de Deus. Então, falsamente profetizam. Então a gente sabe qual é a origem de tudo isso, né? É o inimigo de nossas almas que encontra nesses tais, né, verdadeiros servos prontos para distorcer a palavra e botar o povo a perder. Segundo subtópico, apresentação. A expressão profeta de Israel só aparece mais de 2 vezes no Antigo Testamento, somente em Ezequiel 13:16, né? Então, esses profetas de Israel, como diz aqui, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. É claro que aqui está de forma irônica, né? Então, é claro que eles não eram profetas de verdade, como a gente já falou, o termo é o mesmo, mas aqui, né, Ezequiel está começando ali uma repreensão. Não existe na escritura hebraica uma palavra específica para falso profeta, né, como já vimos. O termo profeta pode se aplicar a falso profeta, tanto os de Jerusalém, está lá em Jeremias 5:31, 14:13-18, quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia. Então, o falso profeta vai existir em todo lugar, né, em todo o tempo. Havia em Jerusalém e na Babilônia aqueles que estavam cativos, em vez de estarem mais contritos, mais quebrantados, ainda havia os enganadores ali no meio deles. E também, né, os falsos doutrinadores na atualidade, como Pedro fala, que havia esses falsos profetas na antiguidade e hoje também há falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando. E é um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica, né? Então a gente vê a ironia aí, esses profetizadores, né? A gente lembra quando os irmãos de José chamavam José de o sonhador mor, né? Então não era um elogio, era algo que estava, né, criticando. Então também Ezequiel aqui está dizendo esses profetizadores, como se ele quisesse dizer, né, esses profetizadores de Araque, continuam profetizando, continuam insistindo nesse erro, sem temer a Deus, sem perceber que, né, o tempo deles também estava se acabando. Então hoje as pessoas brincam com isso, né, profetizam se Deus mandar e não tem esse temor, né? A gente vê que porque Judá, né, chegou a esse ponto. Começa pela idolatria. A idolatria, então, acaba, né, culminando todos os outros pecados. Falta de temor, falta de santidade, falta de obedecer ao verdadeiro Deus. Então, o povo busca, então, as suas portas largas e é melhor ouvir o falso profeta que só tem bênção do que aquele que vem repreender.
Então ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração, né? Então vem na mente do homem, vem no coração, ele vai e profetiza. E assim diz o Senhor. Então ele quer que Deus vele pela palavra que ele está falando, né? Às vezes até Deus já usou aquela pessoa, era um crente abençoado, um crente que começou bem, mas ele começa a profetizar do seu próprio coração e quer que Deus vele pela palavra. Então é como se ele tivesse autoridade para dizer: você vai acontecer isso e aquilo, sem Deus mandar nada. Mas a Bíblia diz que Deus vela pela palavra dele. Aqui ele falar, ele vela. Aqui eu falar por mim mesmo, ai de mim, né? Então vigiemos. Terceiro subtópico, desserviço dos falsos profetas, né? Então tá vendo? Desserviço, irmãos. Não adianta você encontrar alguém enfermo e você começar a profetizar sem Deus falar e dizer: você vai ser curado. E a pessoa daqui a pouco morre. Então, de serviço, você está traumatizando ali uma família, está frustrando a família, a igreja, os amigos. Por quê? Porque o falso profeta decidiu do seu coração falar o que a emoção ditava. Mas dê ouvido ao que o Senhor fala. Só transmita o que Deus mandar. Por isso que a gente não pode banalizar. Não é algo que toda hora você tem que profetizar, toda hora você tem que estar profetizando. É quando Deus mandar. Hoje a gente tem a palavra do Senhor, que é a profecia das profecias. Quer profetizar toda hora, vai pregar a palavra. É uma profecia. Mas muitas igrejas, é tanta revelação, de 10 minutos alguém tendo revelação, algo banal, algo que as pessoas banalizam, não está dando valor ao sacro, aquilo que é santo, aquilo que é maravilhoso, aquilo que Deus usa. Nós sabemos que os dons espirituais, a predicação da igreja, a igreja carece urgentemente de buscarmos os dons espirituais. Aleluia, de buscarmos o batismo, os dons. É para hoje, é para a atualidade, é urgente. Mas não pode brincar, não pode banalizar. Eles são chamados de loucos, em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. Então, só nesse texto a gente já vê inúmeras repreensões, qualificações a esses falsos profetas. Primeiro, loucos, que é Nabal em hebraico. Lembra de Nabal, marido de Abigail, que Davi então solicita dele alguma comida, algum suprimento ali para os seus homens que estavam ali no deserto, e Nabal despreza Davi, e daqui a pouco Davi pega a espada e tenta ir lá contra ele e destruir toda a sua casa. Daqui a pouco vem Abigail, aleluia, no caminho, trazendo ali os alimentos, pedindo perdão, pedindo misericórdia, e cessa ali a fúria de Davi. O nome do marido dela era Nabal, ou seja, traduzido era louco, Nécio. O Nabal afronta a Deus, Salmo 74, 22. Zomba daqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. Então, um falso profeta é um Nabal, é um louco, pois ele está zombando de Deus, quando está usando a profecia dizendo que Deus falou e sem Deus ter falado. Está zombando. Ele também não acredita, ele está sem temor. Vemos, era pena de morte. É claro que hoje nós estamos na lei, estamos na graça. Não é essa pena de morte. Mas Deus trata com o mesmo rigor aquele que está cometendo tal sandice, tal zombaria. Em Salmo 14:1 diz: disseram os necios em seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. A gente vê que quem brinca com Deus, quem brinca com as coisas sagradas, está zombando, está desacreditando que Deus existe, que Deus é santo, zeloso e que Deus é justiça também. Ezequiel afirma que ele segue seu próprio espírito, coisas que não viram. Então, falam do seu próprio ego, do seu próprio coração ou do próprio interesse, que muitas vezes tinha vantagem em proferir tais profecias. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Salmo 74, 18. Está vendo como é pernicioso o falso profeta, essa atitude tão perigosa para aquele que está agindo assim. Quarto subtópico, raposas do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades
e civilizações devastadas. E significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais, né? Então, quando a gente lê aqui no versículo 4 da leitura em classe, os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Então, está falando aqui a respeito desses chacais, né? Então, o que são chacais? São animais, né, semelhantes a lobos, porém o seu rabo parece de uma raposa. Então, esses animais eram carnívoros e necrófagos, ou seja, além de comer, né, carne, também comia carniça. Imagine como Deus está ali dizendo para Ezequiel falar aos seus profetas, compará-los a esses animais. Então, ou seja, ele está vendo que a cidade está em ruína, está com toda aquela aflição, né? Está quase para ser subjugada, ser castigada severamente, ser destruída, mas aqueles chacais ainda estavam ali caçando alguma coisa para destroçar, algum resto para se alimentar. Então, Deus comparando esses profetas chacais, né? Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam a nação. E hoje, a Igreja de Cristo. Da mesma maneira, os falsos mestres, falando coisas contrárias à Bíblia, desfazendo as Escrituras. Às vezes criam de uma forma e daqui a pouco mudam, e daqui a pouco até as suas próprias igrejas, né, adotam a sua visão, a sua concepção e acabam abandonando a palavra de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia, né? E quão prejuízo eles estão, né, dando à obra do Senhor. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Jeremias 23, 9 a 40. Vamos destacar alguns versículos que diz assim: nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade e falo da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Tá vendo? Em vez de eles anunciar a verdade, como hoje, né? A gente começa a dizer, não, tal coisa não é mais pecado, homossexualismo não é mais pecado, né? A Bíblia tem que ser atualizada. Então, esquecendo que também daqui a pouco, né, o que há de vir virá. E virá o juízo sobre essa terra. E virá o arrebatamento para tomar os santos dessa terra, para livrá-los do dia da ira. Então, muitos estão dizendo, não faz mal, não vem mal, né? Deus não vai castigar. Deus é tão bom que todo mundo vai para o céu. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entrar pela porta que é estreita. Louvado seja o nome do Senhor. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Né? Então, esses falsos profetas não estavam preocupados em consertar nada, nem tapar as fendas, pelo contrário, eles eram os que criavam mais rupturas. E o terceiro tópico sobre a geração das mensagens falsas, né? Essa charge famosa, né, do falso profeta, do lobo, né, com pele de ovelha e o povo gostando, né? A gente vê que muitos gostam de falsa profecia, né? Agrada o ego, agrada o coração, mas nós devemos estar diante de Deus para ouvir o que Ele quer falar, não o que queremos ouvir. Primeiro subtópico, profeta do Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualitativo que identifica como tal. Então, para distinguir, né, se é profeta verdadeiro ou falso, tem que ver o contexto. E os de Deus sempre vem algum adjetivo, né? Mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, segundo Crônicas 36:16, a qual disseram pelo ministério de seu servo Aías, o profeta, 1 Reis 14:18. Então Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, profetas. Então temos aí algumas referências
que mostram isso. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. Então, o verdadeiro profeta, ele tinha também essa posição daqueles que tinham se afastado, principalmente dos líderes. Quando tiver Acabe, Acabe tinha lá, nos dias de Eliseu, 400 profetas. Elias já tinha matado os profetas de Baal, de Aserá, e agora a gente vê nos dias de Eliseu, Acabe de novo com os 400 profetas. Já tinha nomeado novos. E eles profetizando só mentira e dizendo em nome do Senhor. Então a gente vê que os profetas do Reino do Norte eram muitos profetas de falsos deuses, profetas de Baal, como a gente leu no texto de Jeremias. O do Norte, o de Samaria, era em nome de Baal, e fizeram com que o povo cometesse loucura. Os de Judá se diziam em nome de Deus, mas eram adúlteros, eram injustos, como também lemos ali em Jeremias agora há pouco. Então, nós lembramos que Acabe com aqueles profetas, e todos eles falavam bem, E Acabe faz aliança com Josafá, e Josafá diz: antes de irmos contra a Síria, antes de irmos para a guerra, consultemos o Senhor. Aí vem os 400 só falar o que Acabe queria ouvir. E Josafá então pergunta: tem algum profeta do Senhor? Aí tem Micaías, só que Micaías, toda vez que fala, é contra mim. Então Acabe não queria ouvir ele porque falava a verdade. Por fim, quando Micaías transmite a mensagem, dizendo que via o povo de Israel como ovelhas sem pastor, ou seja, Acabe ia perecer ali na batalha, e diz que havia o espírito de mentira ali sobre aqueles 400 profetas, a ponto de, então, o Zedequias, que era um daqueles profetas que havia pegado um chifre de ferro dizendo: vá que Deus vai te dar vitória ali na guerra, pode ir para a guerra que vai dar tudo certo. Zedequias vai, então fere Micaías, porque Micaías estava falando a verdade. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo, disse Jesus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, quem fala a verdade sempre vai ter oposição, sempre vai ter aqueles que não se agrada, como aconteceu com Micaías, como aconteceu com Jeremias, como aconteceu também com Amós. Amós morava em Judá, Deus mandou ele profetizar em Israel. Lá também ele encontrou a posição daqueles profetas que eram assalariados, que viviam ali na corte, como acontece com Amazias. Amazias, lá em Amós 7, 12, 3 diz: depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. Então, ele não estava ali em defesa de Deus, ele estava ali em defesa do santuário, do rei. Ou seja, não era para Amós profetizar ali, porque Amós vinha com a verdade, e eles que estavam ali na corte se beneficiando, não queria que viesse um profeta verdadeiro, pois eles estavam se regalando ali e profetizando mentiras. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Então a palavra de Deus é perseguida, a gente vê nas mídias, quando a gente fala a palavra, a gente é taxado como fundamentalista, como homofóbicos, como preconceituosos. Mas é assim mesmo, nós não somos do mundo, como Jesus disse. Segundo subtópico, os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-voz de Deus e se apresentam como enviados de Deus. Javé não os enviou, e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Então a gente vê que antigamente os profetas eram até chamados de vidente, mas vidente porque via uma revelação de Deus, porém a adivinhação era mentirosa. Eles falavam coisas do seu próprio coração ou davam ouvido ao que Satanás lançava, os espíritos enganadores, para poder desviar o povo. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Lá em 1 Reis 22, 11 e 12, Ezequias, filho de Kenana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo:
sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então é o caso ali que Micaías confronta, né, esse profeta Zedequias e os 400 ali de Acabe, que estavam dizendo: vá que vai dar tudo certo. E Micaías disse: vá que você não volta. Se eu falei, se eu sou um servo do Senhor, se o que eu falei veio do Senhor, né, você não volta de jeito nenhum. Então era uma característica, uma condição de saber quem era profeta verdadeiro ou falso, é que a profecia se cumpria. Glórias a Deus. Porque hoje a gente vê muitos falsos dizendo assim, que profetizou a cura para alguém e a pessoa não se curou, dizendo: não, ele não se curou porque não teve fé. Não, ele não se curou porque você foi mentiroso e profetizou algo que Deus não mandou. Porque se Deus falar que vai ser curado, vai ser curado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas muitos querem criar subterfúgio e botar a culpa nos outros daquilo que Deus não mandou ele falar e ele falou do seu próprio coração. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu, da nossa relação com Deus e o próximo, né? Como já vimos, né? Uma zombaria. É o que Deus considera como um chacal. É o que Deus diz que, em vez de estar consertando as brechas, está destruindo. Em vez de guardar o povo, proteger o povo da ruína, né, está criando ali uma parede precária e adubando com cal. Né? Então a gente vê que é algo sério. Profetizar sem Deus mandar é algo sério. É algo que Deus também trata com a seriedade que ele tratava no Antigo Testamento. Talvez você não vá morrer apedrejado, mas espiritualmente já está morto. 1 João 2,4, aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E 1 João 4, 20, se alguém diz: eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então a mentira é algo sério. A falsa profecia é mentira. Terceiro subtópico: a ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés, lá em Deuteronômio, como já lemos. Falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Então, como já falamos, né, por eles serem blindados, né, e porque o povo já não tinha mais temor a Deus, já estava entregue à idolatria, né, então já também não fazia justiça, já não se aplicava a lei. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Né? Então, muitas das vezes era uma profecia comprada. Na época, eram funcionários públicos. Ezequiel 13:19 diz: vós me profanaste entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaços de pão, para matares as almas que não haviam de morrer e para guardares vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Então, só nesse versículo a gente já vê, né? Profetizavam por interesse, por alguma vantagem, né? Falavam mentiras e o povo gostava de ouvir a mentira. Que situação terrível, né, irmão? Por isso, quando vinha Jeremias, era, né, jogado na cisterna, era preso, porque vinha com a verdade. E como vimos aqui, esses assalariados, esses funcionários públicos, verdadeiros funcionários públicos ali da corte, porque às vezes as profecias eram até encomendadas, você tem que falar assim. Como Balaque quer fazer com Balaão, amaldiçoe o povo e ele oferece ali, né, vantagens. Então hoje, infelizmente, também há os falsos profetas, né, e infelizmente hoje, na época de política, a gente vê isso, né, pessoas que começam a dizer: não, esse é de Deus, esse é de Deus, Deus falou que ele vai ganhar, então profetiza de um lado ou de outro sem Deus mandar. Que perigo, né? Brinca com coisa séria. Os discípulos desses falsos profetas e os falsos doutores, 2 Pedro 2:1 e 2, ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
Então, zombando de Deus. E aqueles que ouvem essas profecias e seguem, estão também sendo discípulos, blasfemando o caminho da verdade, como diz aqui no texto. Então, falsos doutores, lembrando que doutor aqui na Bíblia quer dizer mestres, falsos pastores, falsos profetas. Que Deus tenha misericórdia. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem na igreja. O problema de Ezequiel não era só dele, é nosso também, pois continua do mesmo jeito. Quanto mais se aproxima do dia do Senhor, a Bíblia diz que se multiplicará também os falsos profetas, os falsos mestres. Que Deus nos ajude a termos discernimento, a estarmos examinando a Escritura para não errar, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Concluindo, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida, traduzindo, fake news. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Quem espalha a mentira é também mentiroso. Então devemos tomar cuidado até com aquilo que compartilhamos, se não examinarmos, se não buscarmos a fonte, para não estarmos também fazendo papel de mentiroso, porque quem compartilha fake news é mentiroso, igual aquele que criou. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois ela destrói a reputação de qualquer pessoa. Claro que a conclusão aqui englobou outros assuntos, outros temas, no sentido de que não só a profecia, mas qualquer boato, qualquer mentira nos torna também mentirosos. Que Deus tenha misericórdia, peçamos a Deus discernimento, graça, aleluias, e não xingamos os dons espirituais por causa dos mentirosos. Não, pelo contrário, busquemos o que é verdadeiro, o que é genuíno. Amém? Próxima lição, a justiça de Deus. Lição de número 6. Glórias a Deus. Então vamos falar sobre o juízo, que acontece ali com Judá, porque a gente já viu aqui todas as abominações que aconteciam no meio do povo e vamos ver então essa justiça, esse juízo de Deus sendo aplicado ali. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos a tua graça e misericórdia. Pai, nos livra, Pai, aleluia, do falso mestre, do falso profeta, Pai. Nos ajuda, Pai, a termos a tua palavra, Pai, sempre vívida, Pai, em nossos corações, para que possamos, Pai, combater toda mentira, toda heresia. Em nome de Jesus, nos guarda, nos livra do mal, Pai. Deus Santo, Pai, guarda a tua igreja, tem misericórdia de nós. Dá dons espirituais à tua igreja, Pai. Dom de revelação, dom de discernimento dos espíritos, Pai. Dom de profecia. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.